por abuso de poder religioso já nestas eleições. Atualmente, a legislação eleitoral prevê 3 tipos de abuso que podem levar à perda do mandato: o político, o econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. Contudo, o juiz do STF propôs criar também a possibilidade de se punir quem utiliza a sua ascendência eclesiástica sobre algum grupo para influenciar na escolha de candidatos. Na sessão, o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, destacou não haver previsão legal que combata especificamente o tal abuso religioso. Além disso, o magistrado alertou para a questão do subjetivismo, em que cada um pode chegar à conclusão diversa. Portanto, não havendo uma base objetiva para a configuração desse abuso. Quando a gente ouve alguém falando, palavras de bom senso, a gente fica até falou espantado. o óbvio do óbvio, né? Pois mas até é espantoso, na atual situação. Você vê que é só sair dos ministros do STF. Exato. O ministro Og Fernandes foi na mesma linha ao mencionar que não é preciso de uma categoria nova para punir eventuais abusos na eleição. Isso porque já estão incluídos na palavra fraude, cuja acepção abrange a coação desses líderes sobre determinado grupo. Óbvio. Mesma coisa das fake news, mutatis mutandis, Você pode pegar essas mesmas palavras e colocar em relação à CPMI das fake news. Para que criar uma categoria nova, uma tipificação criminal nova para algo que já está contemplado no Código Penal? Sim. Não faz sentido. E com bases não objetivas, subjetivas. Nossa, se a gente acabasse com o subjetivismo, ou se pelo menos diminuísse, o Brasil já seria outro. O Alexandre de Moraes não ia fazer nem 10% do que ele faz. Falou o óbvio do óbvio, Não existe previsão legal. Aqui não é uma casa legisladora, Não pode inventar na nossa cabeça só porque eu acho que. Isso aí. Então, porque no fundo existe na cabeça do Edson Fachin. Olha, assistam Os 11 Supremos, a série que está sendo lançada aí pelo Brasil Paralelo. Vocês vão entender o que tem na cabeça desse pessoal aí, tá? No fundo, esse pessoal se acha o editor da sociedade. Como editor da sociedade, é óbvio que qualquer movimento que influencie as eleições de modo que lhe escape ao controle, é óbvio que ele vai ver com maus olhos, Então, igrejas, daqui a pouco famílias também, enfim, não há como você... Daqui a pouco, não, eu falei aqui, mas citei aqui, mas é verdade. Se você tiver uma família, numerosa numa cidade e o cara for eleito com votos dos seus familiares, o que pode acontecer? Que vai ser caçado também? Abuso de poder familiar? Quer dizer, não faz o menor sentido. É acabar com aquilo que os clássicos viam como o sintoma de uma sociedade saudável, que é você ter corpos intermediários, que facilitavam o processo de representação. Como ninguém é totalmente o seu grupo, o Fernando estava aqui muito bem xingando as categorias, ninguém é a expressão perfeita dessa categoria, mas é preciso você ter categorias naturais, você precisa ter corpos intermediários que facilitem a expressão do indivíduo. Se você não tiver isso, você atomiza o indivíduo. O indivíduo por si só ele acaba tendo poder nenhum, zero. Ele acaba sendo uma vítima da maré. Então, é isso que o Edson Fachin quer tanto acabar. É isso que ele vê com tanto maus olhos aí. E que bom que o TSE tem mais bom senso, Me chama a atenção e me dá um pouco de esperança em relação àquela porcaria daquela cassação de chapa lá. Exatamente. História de cassação de chapa aí. Me dá um pouco mais de esperança. Pouco só. Parece que quando sai dos 11 ministros a coisa é um pouquinho diferente, pelo menos. Você concorda com isso, Fernando? Parece, Parece que pode ter
algum refrigério aí, algum vento novo, né? Agora, eu acho engraçado nessa história é o seguinte, abuso do poder religioso. Eu fico pensando aqui, né, qual que é a treta desses caras, que é coisa de retardado. Mas eu fico tentando se colocar na mente do retardado, né? Vamos fingir que todo mundo é doido, aí você vai tentar entender o doido. O cara tá falando de abuso de poder religioso num momento onde o presidente do TSE faz live com o Felipe Neto. O que é o Felipe Neto? Se não uma identidade, um personagem que mobiliza uma multidão. Aquilo ali é o puro abuso de poder. Ah, não, mas ele não é religioso. Aí você fala assim, pra que criar uma nova categoria criminal? É pra isso, mas é pra isso que serve a criação de novas categorias criminais. Porque uma nova categoria criminal, você pune apenas os teus inimigos. Então, quando você tem assim, fraude eleitoral é crime. Ok, só que é crime pra todos. Então, o cara de esquerda que cometer fraude, ele comete crime, o cara de direita que cometer fraude comete crime. Se você é um cara de direita e quer punir a esquerda, você vai ter que criar uma nova tipificação criminal. Proibido fake news. Por quê? Ah, meu amigo, eu que criei a tipificação, eu que digo como é que ela funciona. A fake news é minha, eu boto em que eu quiser. Então, fake news é quando alguém de esquerda mente sobre a direita. É para isso que serve a criação de categorias. Se você fosse punir quem usa a sua influência de fama, porque isso existe, isso é pura psicologia. A questão da presença. A presença que é a força que alguém exerce sobre outros seres. Então a tua presença, quem utilizar do poder de presença para mobilização eleitoral está cometendo um crime. Aí você vai falar de artista, você vai falar de youtuber, você vai falar de líderes religiosos, vai falar de todo mundo. Só que, inclusive, como que você vai poder punir a presença? Por exemplo, a propaganda é uma forma de presença. Então, quando você faz um material publicitário, você pega, por exemplo, Alckmin na televisão, campanha de 2018, campanha presidencial de 2018. Alckmin com 158 milhões de reais de fundo eleitoral, contra o Jair Bolsonaro com 1,5 milhão. Alckmin com 12 minutos de TV. Jair Bolsonaro sofre um atentado terrorista, é esfaqueado e vai para a cama de um hospital. Fica entre a vida e a morte. Enquanto ele está convalescendo no leito do hospital, o Alckmin e a Marina Silva criam campanhas publicitárias passando em horário nobre da TV entre as 20 e as 21 horas no Jornal Nacional, mostrando cenas reais de pessoas presas no pau de arara sendo torturados. E todo o texto mostrando que Jair Bolsonaro é o candidato pró-tortura. E aí, vamos falar sobre abuso de propaganda, abuso de presença? Vamos falar sobre manipulação eleitoral? Quantos milhões de pessoas não deixaram de votar no Jair Bolsonaro, bombardeados inclusive pelos próprios familiares? Pô, mas e aí, tá vendo? Você vai votar nesse cara? Olha aí, pô. O cara é a favor disso aí, ó. Olha lá o cara no pau de arara lá, ó. Você acha isso aí legal? Mesmo que o cara seja culpado, seja um bandido preso, você acha... Você concorda com o cara no pau de arara e tá lá uma cena real do cara preso? Quantos milhões de pessoas não deixaram de votar no Jair Bolsonaro? E hoje gostariam que a eleição fosse amanhã pra ir lá e votar no Bolsonaro. Então, isso foi abuso. Essa coisa que o Fachin tá criando é a coisa mais desgraçada possível, que a gente sabe de onde vem. Isso vem direto do 8º círculo do inferno. Que é todo momento você batendo no cristianismo. É todo momento você batendo na fé cristã. É só isso que essa galera se preocupa. Porque pra eles o cristão é o retardado. O cristão é o retrógrado. Entendeu? O crente é o idiota que dá dinheiro pro pastor e o católico é o idiota que fica obedecendo o papa. Então, pra eles, o cristão é o idiota. Tanto evangélico quanto católico são dois retardados. E aí, o que o pastor fala, o fiel faz, e o que o padre fala, o fiel faz. Então, nós temos que tirar isso daí. Por quê? Aí você tira toda a inserção de conhecimento cristão na sociedade. Sobra quem? Sobra Felipe Neto, Anitta, Fábio Assunção, sobra Fátima Bernardes, Bonner, sobra todos os desgraçados pró-aborto, pró-maconha, desarmamentistas, pacifistas, sobra todos esses desgraçados continuando metendo a sua influência. Agora, quando você vem com a fé cristã, aí não. Ah não, a fé cristã ela manipula as pessoas. A Anitta não manipula ninguém não, balançando o rabo na cara do eleitor não. Perfeitamente. Esse é o tipo de situação que tá tão enraigada, né? Na cultura já, no nosso modo de vida, que é difícil até... Por onde que começa a consertar isso? É difícil. Aí o Mário Ferreira dos Santos tem um ponto que eu acho incrível. O Mário Ferreira dos Santos fala o seguinte, a sociedade brasileira ela abandonou a apologética cristã, isso nos anos 60.
Quando nós abandonamos a defesa da fé cristã, vamos lutar pela liberdade sexual. Aí o cristão olhou e falou, não, também não posso ser contra a liberdade, né? Pô, palavra linda, né? Cristo seria alguém que lutava pela liberdade. Aí o cristão começou, né? Sexualização. Também, pô, né? Também faz quem quer. Eu não, eu sou da igreja. Então o cristão abandonou a defesa da fé cristã. Deu na merda que deu. Agora, o que nós podemos fazer, Max? Eu não vejo outra saída que não o retorno à defesa do cristianismo. Sim. Meu amigo, é cristianismo. Entendeu? Mas eu quero ser macumbeiro. Pode ser, meu amigo. Bicho, fala o que tu quiser. Ninguém aqui tá falando da tua vida. Tu fala o que você quiser. Entendeu? Mas a defesa, eu vou fazer a defesa. O Estado brasileiro, ele tem que se declarar como um Estado cristão. Não é proibir quem não é cristão, proibir igreja que não seja igreja cristã. Não, você fala o que você quiser. Da tua vida, você fala o que você quiser. Mas a defesa nossa... Gente, só o cristianismo pode resolver o problema que o Brasil tá. Porque o problema que o Brasil tá é o fosso moral. Entendeu? É o puro pântano ético. E isso só o cristianismo resolve. Nenhuma outra fé vai resolver. E você vê como que eles têm medo, né, de qualquer liderança religiosa. Por quê? Porque é algo que está fora do controle do Estado. Única coisa. Exato. Mais ou menos. Né? Mais ou menos, porque tanto a igreja católica quanto a evangélica, a influência do comunismo é terrível. Sim. Terrível. Então, a igreja mais ou menos ainda. Sim. Mas você vê, ele quer ter... não é aquela questão assim, eles estão cometendo abuso de poder, nós temos que defender a liberdade. Não, o único que pode cometer abuso de poder sou eu. Não, o único que pode manipular os outros sou eu. Você tocou num ponto nevrálgico, Max. Estão, na verdade, combatendo a concorrência. Entendam isso. Quando o Fachin faz a apresentação de qualquer porcaria para tirar poder de qualquer um, ele está combatendo a concorrência. Ele não está preocupado com a liberdade, porque a liberdade já foi para as picas faz um tempo já. Ele está combatendo a concorrência. Só eu posso... É um péssimo exemplo, né? Mas é o traficante combatendo o outro, né? Ainda que se fale de abuso real, né? Ainda que haja realmente um abuso real, né? Exato. Exatamente. Não é uma luta pela justiça ou pela equidade, essa que é a questão. É. Bem, ainda